Olá amigos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da Mubraz. Eu sou o Vital e hoje eu quero falar um pouco sobre a audiência pública que ocorreu lá em Brasília. E como vocês sabem, eu não participei dessa audiência. Bom, eu já expliquei por que eu não fui nessa audiência, né? Mas eu quero falar sobre o que ocorreu lá, né? Então tivemos alguns ufólogos falando sobre a liberação de informações retida pelo governo relacionada ao fenômeno OVNI, né? E a relação desses documentos com a ufologia e a soberania nacional, né? Eu penso o seguinte, dois pontos que eu quero levantar aqui. O primeiro deles, tá? Acho louvável que ufólogos tenham interesse e se preocupe com informações que o governo tenha guardado, né, em seu poder a respeito de informações relacionadas a objetos voadores não identificados, não necessariamente OVNI, mas objetos que não foram identificados por nenhum radar ou por nenhum método qualquer e que tenha passado como algo não conhecido. Tá? Isso pode gera um leque de coisas que pode ser qualquer coisa, inclusive, né? Inclusive uma aeronave de outro país ou coisa parecida, né? Invadindo o nosso espaço aéreo e tudo mais. É claro que esse tipo de informação o governo geralmente vai manter em sigilo, né? E não vai liberar tal informação por se tratar de fato de informação que tem a ver com a soberania do país, né? Mas informações de casos que já ocorreram há anos, né, como Operação Prato, por exemplo, caso Varginha e tudo mais, se existe de fato alguma informação que possa contribuir, né, para contar melhor essa história, tanto da Operação Prato quanto do caso Varginha, eu acho que seria interessante, tá? Não para mim, tá? Não para mim, mas para os ufólogos que têm como esteio de vida ufológica estudar esses casos aí, tá bom? Mas eu queria dizer o seguinte aqui, cara, levantar uma lebre aqui e uma polêmica também. Eu acho que os ufólogos, antes de pedir que o governo libere informações a respeito de casos e objetos não identificados que esteja guardado em seu poder, a gente precisa também de uma política interna dentro da ufologia, né? Uma política que possa compartilhar, fazer com que os ufólogos compartilhem e liberem informações a respeito de estudos e casos que alguns ufólogos estão envolvidos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: a comunidade ufológica é uma comunidade muito desunida, né? Você vê ufólogos na frente de casos e que não compartilham informação, né? Muitas das vezes retém informação, proíbe que tal informação seja divulgada. Há casos de ufólogos que inclusive ameaça de processo se divulgar tal informação. Já vi isso, não vou entrar em detalhes aqui, mas existe essa possibilidade, né? Porque eles se sentem dono do caso, dono da situação, e acham que talvez se compartilhar tal informação ele vai perder a exclusividade do caso, né? Então existe muita briga de ego em relação a isso, né? Quando na verdade um ufólogo que esteja envolvido com qualquer caso, seja ele qualquer, compartilhando informação, ele vai poder aumentar o leque de pesquisa do caso que ele está envolvido e facilitando ainda mais a contribuição de outros ufólogos ou de outros pesquisadores qualquer, não precisa ser necessariamente ufólogos. Existem muitos pesquisadores dentro da ufologia que não querem ser tratados como ufólogos, né? E que podem ajudar da melhor forma possível, né? Sabemos que a ufologia é uma atividade com uma infinidade, com um leque de especialidade, né? Ou seja, a gente precisa de todas as especialidades necessárias para entender um fato, né? Então você tem especialista em informação, em arquivos, em TI, em física, em química, em biologia e por aí vai, que podem juntar
todo esse leque de saber para entender um caso, né? Mas não é isso que acontece. O que acontece é que alguns ufólogos e alguns bem renomados, né, se apropriam, né, de um caso qualquer, que ele acredita que vai dar um hype violento, né, e isso vai trazer algum tipo de benefício para ele, e ele não quer compartilhar isso com ninguém. Isso é lamentável, isso é triste. Então, antes da ufologia solicitar a liberação de informação por parte do governo, os ufólogos precisam aprender também a compartilhar informação entre si. Isso é importante, tá bom? Há casos de ufólogos, por exemplo, que cobram para liberar informação, né? E ficam fazendo segredinho, só vou liberar para um grupinho tal que faz uma assinatura, não sei das coisas, sei lá, um negócio assim, é quase uma venda de informação, né? Então isso não é legal, tá? Acho que a ufologia precisa ter mais união. Enquanto não tiver união, não vai adiantar coisa nenhuma. A gente vai continuar nessa mesmice, nesse jogo de ego, nessa briga de ego danado que existe dentro da ufologia. Outro fato que é interessante deixar claro aqui, cara, é que, assim, eu, particularmente, essa questão de liberação de informação, de pesquisa, de documentação, não é a minha praia, né? Então, assim, para mim pouco importa se existe um vídeo mostrando... É interessante, legal, né? Mas para mim pouco importa se existe um vídeo mostrando lá o ET de Varginha, ou se existe um vídeo mostrando as naves lá da Operação Prato, tá? Para mim pouco importa, tá bom? Eu estou deixando bem claro aqui, tá? Não vai fazer diferença nenhuma para mim, tá? É uma área dentro da ufologia que eu não tenho nenhum interesse em me aprofundar, né? Como eu já disse, eu sou mais técnico, sou voltado a uma ufologia mais técnica, com base em ciência, o que é difícil, né? Inclusive dentro da ufologia, você tentar implementar a pesquisa cientificamente, justamente porque a gente não tem o objeto de estudo, que é o disco voador, que é o ET, né? Apesar de muita gente ver disco voador, ver ET, a gente não tem de fato o danado confinado dentro do laboratório para que a gente possa experimentá-lo, né? Então não tem como ter aplicar um método científico para se chegar a qualquer ponto em relação a isso. Mas o método, é importante se criar um método, né, para que a gente possa ter um guia dentro da ufologia, né, pelo menos um guia científico. Olha, a gente não tem um objeto de estudo, mas a gente tem um método e vamos trabalhar de forma metódica até o dia em que a gente tiver o objeto de estudo, que é o disco voador ou que é o ET propriamente dito, tá bom? Então essa é a minha observação aqui. Então, assim, eu acho louvável que alguns ufólogos têm interesse nessa área, tá? Corra atrás de novas informações e tudo mais, mas também acho interessante que os ufólogos possam compartilhar mais informação, né? Cria assim um brainstorm, ou seja, uma mesa de debate em torno de um caso qualquer, onde cada um possa dar uma opinião, né, uma hipótese, né, e por mais que seja absurda essa hipótese, criar possibilidades de tentar explicar o fenômeno. Isso é legal. No momento em que você fica guardando para você e se tornando exclusivo de um único caso, né, você acaba excluindo toda uma comunidade que tem interesse, que quer muitas das vezes compartilhar, que quer contribuir com a pesquisa do ufólogo X que está na frente de um caso qualquer, né? Se isso não acontece, a ufologia acaba ficando muito estigmatizada, ou seja, ninguém dá muito valor à ufologia por conta disso, porque não existe nenhuma comprovação de coisa nenhuma, é só falácia, conversa fiada e mais nada. Então é isso, gente. Essa aqui é a minha opinião, tá bom? Sigam o meu canal lá no YouTube, tá? No Instagram também e também lá no TikTok, tá bom? Eu sou o Vital, fundador do grupo ufológico da Baixada Fluminense, que está parado no momento, tá? Aqui a gente está focado mais na questão
do monitoramento UFO, que é a Mubraz, tá? barra Skyguard, tá bom? Mubraz é monitoramento UAP brasileiro e o Skyguard é o programa de monitoramento usado dentro da Mubraz, tá bom? Através de câmeras, tá? E se você quiser fazer parte dessa iniciativa, é só entrar em contato comigo, que eu vou passar todas as informações necessárias, equipamento que você precisa, instalar, tá? Na sua casa, no seu sítio, na sua fazenda, no seu apartamento, onde você quiser, para começar a monitorar discos voadores, tá bom? Na verdade, não, deixa eu me corrigir aqui, não é começar a monitorar discos voadores, começar a monitorar objetos voadores não identificados, o famoso UAP, tá bom? E aí, cara, eu vou entrar numa outra seara aqui que é bem interessante. Ontem eu liberei um vídeo da Mubraz, que é um compilado de capturas feita aqui pela Mubraz. Já vai fazer um ano, né, da última captura interessante que a gente teve aqui, que foi algumas esferas e tal, né, que tivemos aqui, inclusive corroborou com a testemunha, com uma testemunha em Campo Grande, que testemunhou esses objetos, e a minha estação também capturou esses mesmos objetos. Então houve uma triangulação confirmando a testemunha, o avistamento da testemunha e a captura da Mubraz na época, né? Virou artigo de jornal e tudo mais. Mas ontem eu lancei um videozinho só para mostrar que a Mubraz está funcionando, na verdade, né? De capturas e de imagens que são muito bonitas, inclusive, mas que na grande maioria, na sua totalidade, na verdade, são de objetos conhecidos, como avião e meteoros. Tá? Tinha um único objeto durante o dia, que passou muito longe, a câmera capturou, e na verdade o nosso amigo Jorge Ursal descobriu que se tratava de um avião, tá? Quando na verdade, de fato, era um avião. Eu já tinha suspeita em relação a isso, mas como eu não pesquisei a respeito do objeto, eu acabei dizendo que se tratava que poderia ser um OVNI, tá bom? Mas aí o Jorge já desmistificou isso, não se trata de um OVNI. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: o projeto é muito importante para isso, né? Você vê que quase um ano, né, de monitoramento, a gente já está em setembro, né? O ano já está acabando, ainda tem alguns meses, é claro, né, para o ano acabar. A gente está capturando só coisas conhecidas. Isso mostra como o fenômeno é extremamente raro. Ele não acontece o tempo todo, né? Não é esse oba-oba que todo mundo fica vendo, discos voadores, pessoas que falam com o ET, que conversam com o ET, que viajam em naves espaciais. Não é isso, não existe isso dentro da ufologia. O fenômeno, ele é extremamente raro, ele não acontece no momento em que você quer, não tem essa de que ele só acontece em determinado horário, ou ele só acontece durante o dia ou durante a noite, né? Tem gente dizendo aí que eles são, inclusive, vampiros, porque não se manifesta durante o dia. Conversa, ele se manifesta em qualquer momento, dia, noite, de madrugada, de manhã, tanto faz, ele simplesmente se manifesta, tá? E de uma forma completamente casual, ou seja, não existe não tem como prever a manifestação do fenômeno, né? Você pode ficar, inclusive, anos sem ter a manifestação desses objetos, né? Que não necessariamente são alienígenas, são objetos de outro planeta nos visitando ou coisa parecida. Na grande maioria das vezes são objetos completamente explicáveis, né? Ou quando não são explicáveis, são objetos que podem ter uma explicação na natureza. A pesquisa de monitoramento ela é muito importante para que você possa ter uma noção de periodicidade, ou seja, para que você possa calcular a periodicidade de um objeto e saber entender que o objeto, que o fenômeno, ele é muito difícil de acontecer. Ele acontece, mas não quando se quer, né? Algum tempo atrás saiu aí acho que foi até ou foi um documento americano, não estou lembrado agora, ou se foi uma dessas audiências públicas que tem lá nos Estados Unidos, falando sobre alguns militares com poderes psionicos
capazes de atrair discos voadores. Conversa fiada, cara. Não caia em tudo que você escuta por aí, tá? Isso não existe, tá bom? Isso é total ilusão, total viagem na maionese, né? Isso não existe, isso é conversa fiada, tá bom? Então não existe ninguém que tenha o poder de atrair discos voadores, até porque ninguém tem prova da existência deles. Nem tudo que se vê no céu é disco voador, não é mesmo? Então, assim, o intuito da Mubraz é justamente esse, né? Estudar objetos voadores não identificados. Esse objeto pode ser qualquer coisa, ele deixa de ser identificado no momento em que você identifica. Como esse objeto do vídeo que eu coloquei ontem, durante o dia, que aparentemente era um OVNI. E que o nosso amigo Jorge identificou como de fato sendo de um avião, né? Usando o Fly Radar. Inclusive eu pequei nessa questão de não ir no Fly Radar e verificar se de fato a trajetória daquele objeto se tratava da rota de um avião, tá bom? Mas é isso, gente. A ufologia, ela é muito legal, eu gosto muito da ufologia, mas a gente tem que fazer ufologia com o pé no chão. Não adianta fazer ufologia com o intuito de ficar criando objetos voadores não identificados alienígenas, né? Determinando a origem de objetos de uma forma bem suspeita, dizendo, não, tudo que aparece no céu e que a gente não identifica é alienígena, é disco voador, tá? Não é dessa forma que acontece, tá bom? Então, assim, para que a ufologia possa ser de uma certa forma reconhecida, tá? E também para que a ufologia possa ser acreditada, é importante que a ufologia tenha métodos científicos, e ainda que não tenha um objeto de estudo, manter-se no método para que se algum dia, por algum motivo qualquer, esse objeto apareça, os ufólogos já estão acostumados com o método necessário para estudar de fato esses objetos. Falou? Então é isso aí. Beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Vou tentar colocar vídeos com mais frequência. E é isso. Essa é a minha opinião aqui, tá? Antes de pedir informação do governo, vamos compartilhar informações entre nós, ufólogos. Fica a dica aí. Um abraço. Beijo no seu coração. Tchau.